estamos conversando sobre Lake Nona. Hoje eu continuo no mesmo condomínio da Poult Homes, aqui em Lake Nona, e eu vou te mostrar a planta menor que é oferecida. Porém, eu quero te fazer uma pergunta. Após você assistir esse vídeo e comparar com o vídeo anterior da planta de esquina, a Orchard, eu te convido a fazer uma análise. Será que para a sua família uma planta com 4 quartos é melhor? Ou uma planta com 3 quartos, um loft, mas um pouquinho mais estreita, seria uma melhor opção para o seu dia a dia? Eu, como sou uma pessoa que adoro fazer comparações, o que eu fiz? Enquanto as imagens da casa eram feitas, eu tomei o tempo de comparar a planta da semana anterior, do domingo passado, com essa deste domingo. Então a planta do domingo passado chamava-se Julep. Ela é uma planta de esquina. E quando a gente entra nessa planta, que é uma planta de meio, nós chamamos isso de unidade meio, tá? Essa configuração, quando eu estou no meio do prédio. A sensação que eu tenho aqui é que ela é um pouco mais curta, mas eu fui comparar essas dimensões. Na verdade, o que acontece é que quando eu viro essa ilha e giro a minha cozinha, tudo muda, tá? Então é uma configuração um pouco diferente, porque a largura desta casa com a casa de domingo é a mesma, porém o layout dela faz com que a gente tenha uma sensação um pouco diferente das dimensões. E olha só aonde está a diferença. Que ela é a planta Julep que nós conversamos no domingo passado. Eu tenho uma varanda, porém a minha sala começa na planta Julep aqui. A planta Orchard é a mesma largura, a única coisa que eu tenho esse recuo para que eu não perca a minha varanda externa, tá? Então, o que acontece? Quando eu falo de largura, é a mesma. Quando eu falo de comprimento, a minha diferença está nesse espaço aqui. E por que eu quis mostrar essa casa? Primeiro, para tirar aquela impressão de que todas as casas de meio são muito escuras. Elas são um pouco mais escuras porque nós temos menos janelas. Porém, olha só, quando você tem uma casa de paredes brancas e eu tenho aqui numa decoração, um accent wall, que a gente chama, uma cor um pouco diferente do branco, mais clara, tudo fica muito claro. Quando eu uso uma decoração mais clara, tudo se abre, tá? E por que eu falo isso? Porque não necessariamente uma unidade de meio é pior. Na verdade, o melhor é o que melhor se adequa à tua necessidade. Nesse caso aqui, como eles inverteram a posição da ilha, eu tenho uma ilha um pouco mais curta, mas muito grande ainda, tá? Porque eu consigo colocar 3 banquetas e eu tenho espaço, inclusive, se eu quiser, para 4. Dá pra gente gerenciar 4 pessoas, sim, nessa posição. Eu poderia fazer o mesmo exemplo de puxar a cadeira aqui, porque eu continuo tendo bastante espaço. Eu tenho uma mesa larga, mas nessa situação eles escolheram por uma mesa um pouco mais curta. Mesmo assim, 6 lugares. O que vai dar de diferença? Sim, eu tenho menos armário aqui. Então, essa seria uma casa perfeita para mim, porque como eu não cozinho muito, eu não tenho muitas louças, enfim, né? Então, veja só, eu tenho um pouco menos de armários, mas eu tenho esses armários e eu sempre posso, fico pensando como resolver algumas situações. Uma delas é aqui embaixo da escada. Se eu tenho itens de cozinha que eu não uso com tanta frequência, eu tenho muito espaço de armazenagem. Bom, de novo aqui eu vou ter o lavabo de um tamanho ótimo, você vai conseguir ver, e é mais um exemplo de uma diferente escolha de acabamento. Piso vinílico, tampos em quartz, armários brancos. No domingo passado eu comentei a respeito de valores e eu frisei que
Todas as opções de townhomes estavam com epox na garagem. Então, olha só, o que é o epox? Ao invés de eu ter aquele acabamento original no concreto, apenas lixado, aqui não, aqui eu tenho uma pintura e uma pequena resina por cima, fazendo com que, isso é excelente, a gente traz menos sujeira para dentro de casa, é mais fácil de eu varrer e deixar limpa a garagem. E eu não sei você, quero também te perguntar se você achou essa decoração também mais leve, ela tá bem agradável. Outra coisa, eu não comentei a respeito do sofá, se você perceber, o sofá é praticamente do mesmo tamanho da semana passada, a única coisa é que ele está numa posição invertida. Eu tenho 6 lugares e além de tudo o sofá é super confortável. E agora no andar de cima, eu comentei que são 3 plantas. Essa é a planta menor e porque eu escolhi ela também para te mostrar. Já falei a respeito do tamanho lá de baixo, mas quando você chega aqui em cima, a sensação que a gente tem que ela é maior do que a planta intermediária. Porque se você está vendo esse ambiente aqui, eu tenho um loft que é uma graça, com profundidade ótima para um sofá, televisão, eu tenho até um rack aqui, e circulação, essa sempre é a minha grande preocupação. Por quê? Porque no dia a dia vai ter alguém jogando videogame e se eu não tenho por onde passar, fica aquela coisa chata e tudo mais. Então aqui a gente tem muito espaço. Outra coisa, cheguei aqui em cima, eu tenho suíte principal, 2 quartos lá no fundo, banheiro e lavanderia. Eu continuo tendo uma lavanderia formal. E antes de eu entrar na master, você vai ver que tem 2 janelas na escada, trazendo bastante luminosidade para ela ali, que é ótimo. Chegamos na suíte principal. 2 grandes janelas, você consegue ver a profundidade desse quarto. É um quarto profundo mesmo, tá? Por quê? Cômoda, eu tenho quase 1,5 m aqui, um banquinho, também de uns 40, 50 centímetros, e mais uma cama king. Então eu tenho muito espaço nesse sentido, tá? O que é interessante aqui? Vou ter de novo 2 cubas no banheiro, as minhas gavetas, um closet um pouquinho menor, mas a casa toda é mais compacta para alguém mais enxuto, no sentido de pertences, né? Aqui eu tenho o linen closet, continua aqui, me ajuda muito porque eu não perco espaço no meu closet com itens volumosos como toalhas de banho, roupas de cama, edredons. Edredom não colocaria ali, mas pelo menos toalhas de banho e roupa de cama certamente. Vamos passar novamente pelo loft. Aqui eu vou ter a máquina do ar-condicionado, o banheiro. Por mais que eu tenha apenas uma cuba nesse banheiro, eles também tomaram o cuidado de me colocar a gaveta, tá? E essa gaveta é extremamente funcional, pode acreditar em mim, ela é providencial. Os acabamentos são super bonitos, claros, tá? Tudo azulejo branco aqui. Lavanderia, que se precisar, eu acho que seria super bom, daria para fazer um armário alto aqui para colocar, de repente, aspirador de pó, vassoura, porque acaba que a gente usa de um jeito ou de outro, e toda a parte de produtos de limpeza. Bom, quando a gente vem para este quarto, ele é um pouco menor do que o quarto anterior, mas a construtora achou soluções excelentes. Primeiro, essa daybed, o que ela faz? Eu tenho a mesma dimensão de uma cama normal, a única coisa é que ela é encostada na parede e a minha cabeceira é mais longa. Porém, eu fico com uma circulação livre. Colocaram uma cômoda grande e eu tenho até uma poltrona. E não perdi a minha mesa de cabeceira. E este é o quarto número 3. Ele é um pé maior do que o quarto anterior, então são alguns centímetros, mas já faz diferença, tá? Então eu tenho uma cama um pouco maior, porque ela é uma cama full, uma cômoda gigantesca que eu pensaria em fazer algo híbrido, ter uma cômoda um pouco menor, mas com uma escrivaninha,
um espelho ótimo de corpo. Agora, uma curiosidade sobre a cultura. Cada vez mais há outras influências culturais, por quê? Num passado recente, a gente quase não via espelhos de corpo inteiro. Nós, como uma cultura latina, adoramos um espelho. Aqui eu tô vendo que está gradativamente entrando no design deles. E um closet perfeito, o que eu gostei. Em todas as opções, nas 3 plantas, os quartos têm portas de correr nos armários dos quartos. Por quê? Porque eu evito perder mais um espaço de abertura de porta, tá? Elas são super fáceis de mover de um lado para o outro e eu tenho acesso a ambos os lados do armário. Agora vamos conversar sobre valores. Nós temos plantas como essa, Orchard, sendo entregues a partir de esse mês e no próximo. Na verdade, olha só como ela é popular, eu tenho uma única unidade, tá? É interessante isso. Então vamos lá, ela tem 3 quartos, 2 banheiros e meio, ou seja, né, um lavabo, 2 vagas de garagem. O pacote que eles escolheram aqui é o Luxury Natural, para essa opção. Valor R$ 449,990. Lembrando que ela tá completa. Então, geladeira, máquina de lavar, secar roupa e também as blinds, além dos appliances normais, que são fogão, micro-ondas, máquina de lavar louça e também o triturador na pia. Uma informação importante que eu acabei não dividindo com você no vídeo anterior é o seguinte. O HOA, a taxa condominial aqui, é de $255 por mês e eles oferecem internet e também a manutenção externa. Este condomínio não tem siriri, então não existe uma contribuição maior junto ao seu IPTU. Agora, se você é residente permanente ou já está aqui há mais tempo e tem credit score, a grande possibilidade de você se qualificar para o que eles chamam de buy down nas taxas de juros, aonde eles estão oferecendo 4,99 para um conventional loan e 4,25 para um FHA. Então, se você está pensando em relocação dentro dos Estados Unidos e essa seria uma opção que te agrada ou te atende, e se você não é americano ou não está aqui há mais tempo e não é o seu momento de comprar enquanto americano, mas você está no Brasil, também entra em contato comigo que vai ser um prazer conversar com você e te explicar mais como você se qualificaria com relação à taxa de juros. E essa seria uma opção que te agrada ou te atende, entra em contato comigo por telefone, por WhatsApp ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.